ser participante das suas pragas. Então hoje sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Quem for povo de Yahushua, quem for povo do Eterno, ouvir essa palavra, sai dela, povo meu. Vai ficar incomodado com essa palavra. Amém. Vai ser tocado por essa palavra. E não vai poder fingir, passar por cima e resistir, Aleluia. querendo fingir que não entendeu nada e não sabe de nada. Aleluia. Paizinho santo, maravilhoso, Paizinho querido, que essa palavra do Senhor sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, seja uma visitação no coração de quem ouvir essa ministração, o Senhor dizendo, sai dela, sai dela, sai dela, sai do sistema religioso, sai das religiões, sai debaixo da autoridade do homem, sai do poder do homem, sai do controle do homem, sai do domínio do homem, sai das placas de igreja, Glória a Deus. sai das denominações, Aleluia. sai da autoridade do ungido, Aleluia, Deus. sai da autoridade de um pastor, Aleluia. sai. O Pai não chamou pastor nenhum para pastorear nada. Aleluia, Deus. E Yahushua é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Aleluia. E Yahushua é o bom pastor. Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Glória a Deus. Fora Yahushua não existe nenhum pastor. Não existe pastor nenhum. O Pai não chamou pastor para pastorear ninguém. O Pai prepara e capacita. O Pai prepara e capacita. E o Espírito Santo é quem usa. É o vaso do Espírito Santo. E a única autoridade é o Espírito Santo. O ministro que usa o vaso. Prepara o vaso e capacita o vaso. E não existe homem de autoridade. Não existe homem de poder. Não existe ungido, preparado, capacitado. Não existe chamado. Todos são chamados para a obediência à palavra, para aceitar a salvação em Yahushua. Apenas alguns são mais usados que outros. Alguns são mais instruídos. Alguns envolvem mais, desenvolvem mais, aprendem mais para ajudar os que são fracos na fé. Mas eles não são pastores em lugar nenhum. Eles são colaboradores. Eles são copeiros. Eles são presbíteros. Eles são diáconos. Mas são evangelistas, missionários. Mas nunca eles são pastores. Para colocar placas de igreja. Para ter autoridade sobre o rebanho. Para dividir o rebanho. Para dividir a igreja. O Pai não causou essa divisão. O Pai não causou essa confusão. Essa confusão é do anticristo. É a apostasia. A igreja do anticristo. É lá que é a divisão. É lá que é a contenda. É lá que é a confusão. É lá que é o espírito faccioso. O espírito da facção. O espírito da demanda. O espírito da discórdia. Nunca foi o Espírito Santo lá, nunca foi. O Espírito Santo não ficaria nessa demanda. O Espírito Santo não se dividia. O Espírito Santo não tinha essa facção de se dividir, se repartir. O Espírito Santo corrigia. O Espírito Santo disciplinava, colocava ordem. Uma única fé, um único nome, um só batismo, um só Espírito. Um único nome, e Yahushua. Nunca, jamais seria Jesus. É isso que o Espírito Santo diz nessa tarde. O Espírito Santo não está nas placas de igreja, não está nas denominações, não está na autoridade daquele levantado lá como ungido. O Espírito Santo nunca levantou ele. Ele não é ungido em lugar nenhum. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é um impostor, ele é um usurpador. É ele que tira a lã da ovelha. É ele que tira a lã da ovelha. Porque ele é um enganador. Ele é um mentiroso. Ele está usufruindo da palavra do Eterno para tirar dinheiro das pessoas. É isso que o Espírito Santo diz. Para todos que estão debaixo de autoridade de pastor. Todos que estão aí debaixo de ungido.
de reconhecimento de ungido, que aquele ungido tem autoridade, que ele é a autoridade e tem que ficar debaixo da autoridade dele. O Espírito Santo diz que o Pai não chamou ele para ser autoridade em lugar nenhum. O Pai não colocou ele como autoridade em lugar nenhum. O Pai não deu nenhuma autoridade para ele. Ele é um usurpador. Ele é um enganador. Ele é o lobo devorador que está devorando a lã das ovelhas. Ele só quer saber de dinheiro, tirar o dinheiro das ovelhas. Por isso que ele prega a prosperidade. Porque quanto mais as ovelhas trabalhar, mais as ovelhas têm dinheiro para levar na igreja. Então o propósito dele não é salvação, é prosperidade. E explorar as ovelhas. E ser sustentado pelas ovelhas. Por isso eles vivem nessa mordomia que eles têm. Desses carros, dessas casas, dessas roupas que eles vestem. É de tirar o dinheiro das ovelhas. Mas as ovelhas, quem manda? Elas ficaram sem ler as escrituras sagradas. Elas ficaram dependendo do homem, na dependência do conhecimento do homem, do entendimento do homem. Por que elas não vêm ler as escrituras? Por que elas não lêem por conta? Porque elas não procuram. Não procuram conhecer a palavra para se libertar deles. Elas também gostam. Elas são acomodadas. Elas são preguiçosas. Elas procuram quem lê a palavra para elas. Elas procuram quem salva elas. E o homem não pode salvar ninguém. O homem não vai salvar ninguém. É o Espírito Santo pela palavra que salva. Tem que se voltar para a palavra. Tem que ler as escrituras sagradas. Não pode confiar a alma na mão de um homem. Não pode confiar a salvação na mão de um homem. Não pode. Essa pessoa está perdida. Essa pessoa está perdida porque ela está enganada. E ela não está buscando a salvação dela. Ela está buscando o que o ungido está mandando, prosperidade. É o que ela está tendo. Enquanto a alma dela está indo para o inferno, ela está correndo atrás de prosperidade. Porque ela está ouvindo o enganador, o mentiroso, o usurpador, o aproveitador falar de prosperidade na igreja. Para ela correr atrás de prosperidade. Enquanto a alma dela está indo para o inferno, ela está correndo atrás de prosperidade. Porque ela foi ouvir o mentiroso. Ela foi ouvir o enganador. Ela não veio às escrituras sagradas. Ela não veio buscar conhecimento. Ela não veio buscar entendimento. Ela não veio aprender com a palavra. Ela ficou atrás do homem, confiando no homem. Então o buraco que o homem se enfiar é onde ela vai se enfiar atrás. A palavra diz que se um cego e outro cego, os dois cairão na mesma cova. Então aquele homem for para o inferno que ela está ouvindo, para o inferno ela vai também. Porque ela foi ouvir um que não era salvo. E não estava tratando de salvação de ninguém, nem mostrando o caminho da salvação para ninguém, porque nem ele é salvo. Como é que ele vai mostrar o caminho da salvação? Ele sabe o caminho da prosperidade, ele sabe o caminho do dinheiro, ele sabe o caminho de prosperar, mas o caminho da salvação ele não sabe, porque se ele soubesse, ele era salvo e ensinava os outros a ser salvo. Ele não ensina o caminho da salvação porque ele não é salvo, ele é um condenado. E ele quer aproveitar o tempo que está aqui no mundo para desfrutar de uma vida próspera. Uma vida próspera. Incentiva todos que vão ouvir ele a trabalhar, a correr atrás, a ter dinheiro, a juntar, a amontoar, para dar para ele ter o suficiente para viver bem nessa terra. E ele não está se importando com a salvação dele. Ele não liga. Então por que vai ligar para a salvação do outro? Quando não liga para a sua própria, por que vai ligar para a do outro? Porque o interesse dele é o que ele passa para as pessoas. Prosperar, ter dinheiro. Não é salvação. Não estão tratando de salvação nesses templos religiosos. Não estão buscando salvação. Não estão tratando de salvação. Estão tratando de viver aqui. Reinar aqui. Prosperar aqui, ter aqui, conseguir aqui, vencer aqui. Pois aqui ficarão todos. Porque quem está aqui e não sair da carne, se tornar espiritual, daqui vai descer para o inferno. Não vai subir para o reino do eterno. Então quem está buscando aqui, aqui mesmo vai ficar. Aqui mesmo vai ficar. Porque só vai ser salvo os espirituais, os que nascer da água e do Espírito, nascer da água e do Espírito, passar pelo novo nascimento. Os que não nascer de novo, que estão buscando aqui nessa terra,
viver aqui nessa terra, viver por essa terra, prosperar nessa terra, conseguir aqui, reinar aqui. O reinado deles é aqui. Já estão vivendo em vida o seu reinado. O seu reinado acabar, inferno. Para os que estão reinando em vida. Porque os que estão livres desse reino de Satanás, fora desse reino de Satanás, não estão reinando na carne, não estão vivendo na carne, mas estão vivendo no Espírito, reinando com Yahushua em Espírito, esses vão subir, esses irão para a eternidade, esses passarão a eternidade com Yahushua, mas os que não estão, vocês não se iludam, não se enganem, vocês estão escolhendo o governo da terra, o reinado da terra, reinar aqui, viver aqui, conseguir aqui, desfrutar aqui, prosperar aqui. Vocês estão buscando o reino daqui. O reino daqui é o reino de Satanás. É o reino da ciência do bem e do mal. É o reino das trevas. Satanás é o rei. Satanás é o rei desse mundo. É o rei. Quem está do lado dele está reinando com ele na terra. Assim como os espirituais estão reinando em vida com Yahushua no espírito, os carnais estão reinando com Satanás no seu reino da morte, no seu reino das trevas, no seu reino da carne. Então a escolha é essa. O dia que partir para a eternidade, o dia que desencarnar, vai continuar do lado de Satanás, no reino de Satanás. Só que com uma diferença: não é mais nesse mundo, não é mais nessa vida na terra, agora é no mundo espiritual. E no mundo espiritual, Satanás só tem o inferno e o lago de fogo para oferecer aos seus adeptos, aos seus servidores, aos seus seguidores, aos que andaram com ele nessa terra, aos que preferiram ele, aos que gostaram dele, decidiram por continuar com ele. Porque aqui é a decisão. Aqui é a decisão. Aqui é os dois reinos. É o reino da ciência do bem e do mal. É o reino do bem. A árvore do bem. A árvore da vida. A palavra do eterno. É o reino do bem. É o reino da vida. Quem está no reino da vida está vivendo uma vida em espírito. Está obedecendo a palavra. Está vivendo em espírito. Está reinando com Yahushua em espírito. Não tem mais uma vida na carne, a qual é dominada pelos 5 sentidos, para viver segundo os prazeres da carne, segundo as vontades e os desejos, segundo os sentimentos carnais. A vida na carne é através dos cinco sentidos, é através do pensamento, é através do entendimento, entendimento das trevas, entendimento de Satanás. Esse é o reino. Esse é o reino da ciência do bem e do mal. Esse é o reino da ciência do bem e do mal. Tem o entendimento de Satanás. É dominado pelos demônios, através dos 5 sentidos. Vive no reino de Satanás. Desfruta do reino de Satanás. Desfruta da prosperidade. Desfruta dos prazeres da carne. Desfruta de uma vida deleitosa na carne, na matéria. Uma vida terrena. Esses são os que pertencem ao reino de Satanás. Porque estão todos na carne. São todos carnais. Vivem os prazeres da carne. Vivem os deleites da carne. As vontades da carne. Os desejos da carne. Vivem conforme os seus sentimentos. Conforme suas vontades. Conforme seus desejos. Conforme seus prazeres. Esses são o reino de Satanás. Esses são os que estão dominados pela morte, porque a natureza está morta, porque eles morreram, porque eles estão mortos, por causa da morte de Adão e Eva. A morte de Adão e Eva trouxe a morte à sua descendência, a toda a humanidade, os moradores da terra. Todos os moradores da terra herdaram a morte eterna de Adão e Eva, seus pais. Todos estão mortos. Todos estão mortos. Vivem no reino da morte. Vivem no reino da morte. Tem a sua natureza morta, dominada por Satanás. Satanás é o rei
do reino da morte. Aqui esse mundo é o reino da morte. Esse mundo é o reino da morte. Satanás é o rei. Satanás é o rei do reino da morte. Ele se passa por Deus. Todos os deuses de todas as religiões. Satanás é o Deus. Satanás é o Deus. O anjo caído Lúcifer é o Deus. Ele é Jesus. Satanás é Jesus. Lúcifer, o anjo caído, é Jesus. O Deus dos evangélicos, o Deus dos católicos, é Lúcifer. Jesus, o anjo caído. Cada religião, ele se passa com um nome diferente. Alá, Alá também é Lúcifer. Alá, o Deus do Alá. O Deus dos muçulmanos, o Deus de Maomé, é Lúcifer, o anjo caído. Quem apareceu a Alá foi o anjo caído, foi Lúcifer, e mandou ele fundar aquela religião matadora, aquela religião destruidora, aquela religião que faz os homens virar uma bomba e sair e explodir outra cidade, e eles morrem explodidos, e não morrem só eles, onde eles foram se explodir, mais pessoas morrem com eles, e todas descem para o inferno, inclusive ele que foi explodido. O Criador nunca instruiria um homem a se encher de explosivo e ir numa cidade sem explodir para matar ninguém. Que loucura é essa? Como Satanás corrompe a mente do ser humano, corrompe a consciência do ser humano para dizer que ali é Deus, mandando alguém se explodir, mandando alguém matar alguém. Não é o eterno. Não é o eterno. É Satanás com sua confusão de religião, com sua confusão de deuses, com suas brigas por poderes, porque esses deuses demônios, eles se matam, eles se rasgam, eles se estraçalham por poderes, mas quem se estraçalha, quem morre, quem se acaba, é o corpo do ser humano, os quais esses demônios habitam, os quais esses demônios estão brigando por poderes. Mas hoje o Espírito Santo diz, o Criador do céu e da terra, o único todo-poderoso, que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, o eterno, que enviou Yahushua nessa terra, e Yahushua é o nome que o anjo disse a Maria, e Yahushua não foi Jesus. O anjo nunca disse a Maria, coloca o nome dele de Jesus, e Yahushua, esse é o nome do verdadeiro Filho do Eterno. E ele disse, aquele que invocar o nome dele será salvo. Ele não mandou invocar o nome de Jesus. Satanás colocou o nome de Jesus para todo mundo ir adorar Jesus, todo mundo ir servir a Jesus. Jesus é ele. Jesus é ele, Lúcifer. Quem está aí cantando para Jesus, quem está batendo palma para Jesus, quem está indo rezar para Jesus, está indo adorar Lúcifer, está indo cantar para ele, está indo bater palma para ele, está indo orar para ele, está indo fazer vigília para ele, está indo subir no morro para ele, está indo cantar para ele. Lúcifer, está avisado, o Deus de vocês, moradores da terra. Lúcifer é o Deus de vocês, moradores da terra. Todos moradores da terra. Ninguém está mais inocente, ninguém está mais enganado, porque o Espírito Santo vai rodar os 4 cantos dessa terra com essas ministrações pelo YouTube, para alertar os moradores da terra. Quem é o Deus deles? Qual é o reino que eles estão? O reino deles é o reino de Lúcifer, o reino da ciência do bem e do mal. O Deus deles, moradores da terra, é Lúcifer, o anjo caído. O Espírito Santo veio especialmente para alertar a terra, para avisar a terra. O Espírito Santo tem o seu jeito de avisar, tem o seu jeito de alertar, e ele vai dizer, ele vai alertar.
Ele não vai alertar os anjos caídos, porque os anjos caídos não interessam ao Eterno. O Yahushua não morreu por anjos caídos, é os arrependidos. O Espírito Santo veio em busca dos anjos arrependidos, veio em busca dos anjos arrependidos para alertar eles, para avisar eles o Deus deles quem é, o reino que eles estão de quem é, para que eles entendam, para que eles abram os olhos, para que eles percebam, eles compreendam e eles façam a sua escolha. Eles façam a sua escolha. A escolha é voltar para as Escrituras Sagradas, porque o mundo foi enganado. O mundo foi enganado, porque o Eterno permitiu que o engano acontecesse, o engano chegasse, o engano corrompesse, o engano alarmasse, todos fossem enganados. O Eterno permitiu, porque o Eterno traria a salvação e a Yahushua, para que todos viessem conhecer a luz, todos viessem conhecer a luz, todos viessem saber o caminho da verdade, todos viessem entender a volta para a eternidade com Yahushua, não a eternidade no lago de fogo, não a eternidade no inferno, mas a eternidade com o Salvador e Yahushua. O Pai permitiu para hoje. Hoje o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui, alertando quem quer voltar, chamando quem quer voltar, chamando para o conserto, chamando para o acerto, chamando para o arrependimento, chamando para uma nova vida, chamando para uma volta para casa, uma volta para casa, porque o reino do Pai está próximo, o juiz está chegando, o julgamento está chegando, e o Pai não vai mais tratar, não tem mais tempo nem oportunidade. Essa é a última chance, essa é a última hora, essa é a última hora. O Espírito chegar é a última hora, é a última chance, é a última oportunidade. Depois do Espírito Santo alertar, depois do Espírito Santo falar, segue-se o juízo, segue-se o julgamento dos absorvidos e os condenados, condenado ao lago de fogo, condenado à segunda morte, condenado à morte eterna, que é a separação eterna entre o Pai e esses anjos arrependidos que tiveram a oportunidade, tiveram a chance, ouviram o Espírito Santo chamando para um concerto de paz, um concerto de amor, uma volta para casa. Mas se eles virarem as costas para o Espírito Santo, eles virarem as costas para o Espírito Santo, não quiserem voltar, não aceitarem o chamado de volta, eles irão para o lago de fogo, eles irão para o lago de fogo e eles se arrependerão por toda a eternidade, por ter virado as costas para o Espírito Santo, por terem dado as costas para o Espírito Santo, por desprezar o Espírito Santo, não ouvir o Espírito Santo, não atentar para o Espírito Santo. Lá no lago de fogo, eles vão se arrepender por toda a eternidade e eles estão perdidos para sempre. Estão perdidos para sempre, porque de lá do lago de fogo, o Pai não vai resgatar mais ninguém. O Pai não vai resgatar ninguém. Assim como quando desencarna e vai para o inferno, o Pai não resgata de lá. Assim também é o lago de fogo. O Pai não vai resgatar ninguém do lago de fogo. A oportunidade é agora que o Espírito Santo está aqui. A oportunidade é agora de ouvir a verdade, conhecer a verdade, aceitar a verdade, voltar para as Escrituras Sagradas, abandonar o homem, abandonar os templos, abandonar a religião, abandonar os deuses falsos, abandonar os deuses estranhos, abandonar os falsos profetas, abandonar todo esse sistema de mentira e engano, todo esse sistema de mentira e engano, aonde Satanás ilude o ser humano, aonde Satanás ilude as pessoas com shopping center, com compras, com dinheiro, com trabalho, passeios e tudo que ele pode trazer a esse mundo para comprar o ser humano, para o ser humano ficar comprado por ele, se vender a ele por tudo que ele traz de satisfatório, de satisfação, de realizações.
quando Yahushua estava lá no deserto, que ele foi jejuar por 40 dias, Satanás levou ele lá no monte e mostrou os reinos desse mundo e falou que daria tudo para ele, se assim ele se prostrasse a ele. E Yahushua é o Eterno. Que atrevimento de Satanás, porque viu o Eterno no pó, na forma de servo, em um corpo de pó. Como o Eterno iria cair numa cilada dessa? Como? Satanás é atrevido. Ele fez isso com o Eterno. Imagine com vocês, pó. Imagine com vocês, pó, que não tem o Espírito Santo. E vocês, pó, que tiver o Espírito Santo, abre o olho. Que ele faz do mesmo jeito. Ele fez com o Eterno. Mostrou lá os reinos dele, que nem era dele. Ele roubou de Adão e Eva. E foi apresentar ao próprio Criador, ao próprio dono de tudo, ao próprio que fez tudo. E dizer para se prostrar a ele. Que atrevimento, que atrevimento. Mas hoje, o Espírito Santo usa isso como um alerta para vocês. Ele se atreveu a querer comprar o Eterno com o que era do Eterno. Imagine vocês querer comprar vocês com o que é dele, que ele diz é dele. Porque ele levanta uns para ter e outros ele abaixa para comprar. Uns ele levanta para possuir, os outros ele diminui para observar, desejar e querer o que os outros têm. E assim, ele controla tudo e manipula tudo. E leva as pessoas a fazerem exatamente o que ele quer. E ele sai comprando todo mundo, com toda a mercadoria que ele tem, com todo o comércio que ele faz. Ele sai comprando todo mundo. Ele sai negociando na terra. E as pessoas se vendem. As pessoas se vendem pelos reinos dele. Pelo que ele tem para oferecer, as pessoas se vendem. É por isso que quando a pessoa aceita a palavra do Eterno, o Eterno já acaba com o pó. Já acaba com o pó. Morte para a carne, morte para a carne. Se libertar de Satanás, o comerciante. Se libertar de Satanás, o que negocia a alma. O que compra a alma. O comprador de alma negociando pó. Oferecendo ao pó ofertas, oferendas e comprando a alma. Mas o Espírito Santo, nessa tarde, está avisando, está alertando sobre o comércio de Satanás. Comercializar as coisas terrenas, as coisas materiais, através do desejo, através da cobiça, através do querer, através da vontade, através da necessidade, a necessidade de possuir, a necessidade de querer ter, a necessidade de querer ser, porque Satanás criou uma concorrência, criou uma competição, aonde quem tem é alguma coisa, quem não tem não é nada, quem tem é alguém, quem não tem não é ninguém. E ele colocou uma plataforma, em destaque. Só sobe lá em cima quem é alguém. Só sobe lá em cima quem é alguém. Você não é ninguém. Você não pertence à plataforma lá de cima. Você quer ser alguém? Compra isso, aquilo, que ele te manda comprar para você conseguir ser alguém para subir lá. E assim, na demanda dessa vida, da concorrência dessa vida, as pessoas vivem num consumismo desenfreado, aonde só pensa comprar e vender, comprar e vender. E a pessoa não vê que a vida está passando, o tempo está passando, a vida está passando, o tempo está passando, e a sua alma está comprada, a sua alma está vendida, e você não se enxerga, você não abre os seus olhos, você não raciocina, você não pensa. Por que você vende tanto a sua alma? Por que você comercializa tanto a sua alma? Por que você negocia tanto com a sua alma? Satanás está comprando a sua alma. Tudo que ele lhe oferece é em troca da sua alma. Acorda, alma. Desperta a alma que dorme. Satanás está comprando a tua alma. Está negociando
Ele, possuído pela vontade de querer, possuído pela vontade de ter, possuído pela vontade de conseguir, porque Satanás colocou um interesse, Satanás colocou uma vontade, colocou um desejo para ocupar a mente com o que ele quer, com o que ele disse, com o que ele mandou. Ocupar a mente com ele, ocupar a mente com o reino dele, com o que ele quer que tem, com o que ele quer que possui, com o que ele quer que usufrui. É isso que ele quer, uma mente ocupada, ocupada no reino dele, com as coisas que pertencem a ele, uma mente para ele, possuída por ele, dominada por ele. Mas a alma está comprada, a alma está comprada, porque Satanás está negociando a alma, Satanás está negociando a alma. Enquanto está envolvido nas compras terrenas, enquanto está envolvido na vida terrena, enquanto está envolvido na conquista terrena, na busca diária, na conquista diária, no querer, no ser, no poder, no ter, a alma está sendo negociada, a alma está sendo comprada. O dia que partir para a eternidade, o dia que desencarnar, a tua alma já tem um dono. Porque enquanto tu comprava, enquanto tu negociava, enquanto tu usufruía de compras e venda, de negócios, Satanás comprava a tua alma e tu não percebia que a tua alma estava sendo vendida a troco de tudo que ele colocava na tua mente, que ele ocupava a tua mente, que tu não tinha tempo para pensar na vida eterna, não tinha tempo para pensar na vida eterna, não tinha tempo para pensar na eternidade, para pensar no depois daqui, porque depois daqui não importa, depois daqui não interessa, interessa o que eu estou vivendo, interessa o que eu estou fazendo, interessa a minha vida na terra. Eu estou aqui, eu vivo aqui, que me importa lá? Eu não estou lá porque eu vou me preocupar com lá. Errado! Errado! Aqui que está vendo não tem segurança e lá que nunca viu vai estar seguro? Seguro do quê? Como? Quem garantiu essa segurança no que não viu? No que não tem? Hoje o Espírito Santo aconselha: comece antes da terra. Comece antes da terra. Atenta a tua alma. Atenta a tua alma. A tua alma é eterna. Tu é um ser eterno. O dia que o teu corpo virar pá, o dia que tu desencarnar, tu vai estar vivo do jeito que tu está agora, com uma única diferença: não está mais no corpo, não está mais no corpo, mas vai estar com todos os sentidos, com a consciência, simplesmente fora do corpo. A diferença é estar fora do corpo, mas vai estar vivo do mesmo jeito. Agora, a diferença é para onde a tua alma vai. Para onde a tua alma vai. Tu pensa, o dia que desencarnar, para onde a tua alma vai? Satanás não quer que pense por um minuto. Satanás não quer que pense por um segundo a respeito da tua alma, a respeito da tua salvação. Satanás quer que esquece completamente que um dia vai faltar nessa terra, que um dia não vai estar mais aqui. Satanás não quer que lembre. Satanás quer que aproveite. Aproveita. Se farta. Se enche. Corre atrás. Vai em busca. Consegue mais. Compra mais. Tem mais. Envolve mais. Quer mais. Faz mais. Por que Satanás faz isso? Para manter a mente ocupada. Ocupada com a terra. Ocupada com a vida, ocupada com as coisas da terra, ocupada com esse mundo,
as coisas do mundo, as coisas da vida. Mas o Espírito diz, acorda, desperta. Um dia tu não vai estar mais aqui. Um dia tu vai embora dessa terra. E o que tu tem preparado? A quem pertence? Vai apresentar a quem? Vai negociar com quem do lado de lá? Lá não tem comércio. Lá não tem negócio. Lá não tem cartão. Lá não tem acepção. Lá ninguém representa nada. Lá não tem concorrência. Lá não tem ninguém que vale nada. Ninguém vale nada do lado de lá. A única diferença que vale é ser salvo. É ter conquistado a salvação pela palavra. É ter conseguido a salvação pela palavra de Yahushua. Yahushua é a salvação. Yahushua é o caminho. Yahushua é a vida eterna. É Ele que mostra o caminho. É Ele que mostra a saída para a eternidade com Ele. Ignorou Ele. Desprezou Ele. Não quis saber dEle. Não quis conversa com Ele. Não teve tempo para Ele. Desprezou Ele. Ignorou Ele. Ocupou a vida com tudo. Foi atrás de tudo. Fez tudo. Tinha tempo para tudo. Quando desencarnar, chegar no mundo espiritual, vai correr atrás de Yahushua? Vai querer saber de Yahushua? Não. Não pode. Não é assim. Yahushua está aqui agora. É para correr atrás dele aqui agora. É para vir atrás dele aqui agora. Ouvir ele aqui agora. Ou a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo abrir a palavra e ouve Yahushua pela palavra. Sem ir atrás de homem nenhum. O Espírito Santo não precisa de homem nenhum para falar nada. O próprio Espírito Santo fala pela palavra. Lê as Escrituras Sagradas que o Espírito Santo abre o entendimento. Abre a palavra. E não precisa da boca de ninguém para falar. Precisa do entendimento de alguém para se abrir para ele fazer entender. E assim está indo atrás de Yahushua. Assim está querendo saber da salvação. Assim está correndo atrás da salvação. Assim está dando importância. Assim está querendo ser salvo. Assim está resolvendo o problema da perdição eterna. Mas caso contrário, chegar no mundo espiritual, querer saber de Yahushua, você é um desconhecido. E Yahushua nunca te viu. Não sabe nem de onde você saiu. Porque ele ia te conhecer aqui na terra. Aqui tu ia caminhar com ele. Aqui tu ia conquistar uma amizade com ele. Aqui tu andaria com ele. Aqui tu reinaria em vida com ele. Aqui tu conseguiria a tua salvação. Aqui tu conseguiria realizar o processo da salvação, os passos da salvação. Mas conforme a tua escolha de abandono e desprezo, não dá a mínima para Yahushua, não dá a mínima para a palavra dele, chega lá, ele não te conhece, ele nunca te viu, não sabe nem de onde tu saiu. E se tu chegar lá com o negócio de Jesus,